E voltamos nesse segundo bloco com um convidado que vocês, ouvintes aqui do Jornal Gazeta 93, conhecem muito bem. O advogado Pablo Angelim Rao está aqui com a gente nos nossos estúdios para falar sobre a parceria do governo do estado com a Universidade Federal do Acre, a UFAC. Parceria essa que resultou em uma pós-graduação de servidores públicos no concurso de planejamento, organização e sustentabilidade em gestão pública. O Pablo também é gestor de gestões públicas, né? Participou aí do evento de certificação ontem e tem mais informações aqui pra gente. Bom dia, Pablo. Chega mais. Vamos falando aqui no Jornal Gazeta 93. Bom dia, Tiago. Bom dia, Brena. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Jornal Gazeta 93. Que bom estar aqui com vocês ao vivo, né? É, Sempre a gente está participando, né? Mas por meio de gravações, e hoje estar aqui com vocês é um prazer para mim muito grande, viu? Muito obrigado pelo convite. que emoção, hein, Pablo? Agora no ao vivo. Então vamos lá bater um papo, falar um pouquinho dessa novidade. Ocorreu na semana passada e a gente quer saber mais, até porque você foi um dos contemplados. Conta mais pra gente sobre essa parceria e o quanto ela é importante aí pro serviço público de modo geral. Exatamente. Cerca de 2 anos atrás, o governo do estado propôs uma pós-graduação para os servidores públicos efetivos e também de cargos comissionados, servidores temporários, nessa pós-graduação em planejamento, organização e sustentabilidade em gestão pública, né? Então, ele propôs essa parceria juntamente com a UFAC. Foram inscritos mais de 600 servidores públicos. Não é uma tarefa fácil concluir um curso como esse. Concluíram ainda até bastante, né? 404 servidores públicos. A semana passada a gente foi certificado, né, pela UFAC, com a presença do governador, da nossa magnífica reitora, né? Então a gente se sente muito feliz, porque o servidor público, Brena, é a joia rara da administração pública, é a joia mais preciosa. É aquele, como diz Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um dos grandes autores de direito administrativo, o servidor é um profissional por excelência. Então a gente é qualificado para que a gente continue a gestão pública, independente da mudança de governo, independente da mudança de gestão pública, o servidor é a joia mais preciosa, é aquele que tem que ter a qualificação para continuar as políticas públicas que o Estado merece, né, que o Estado precisa. Com certeza, né? Até porque os governos passam e o serviço público continua. É um investimento que vale a pena, né, Tiago? Certamente, o servidor público é a máquina humana, é o que faz a máquina do Estado andar, né? É a matéria-prima realmente da administração pública. E Pablo, justamente também é bem legal ter essa capacitação, essa melhoria na formação, justamente porque vai beneficiar a outra ponta, que é a população, que certamente é a maior beneficiada, certo? Com a formação dos servidores públicos, dos prestadores do serviço público. Exatamente. Eu fui um dos homenageados, né? Fui orador da turma. Em virtude do quê? Durante o curso, né, a gente conseguiu já, eu na minha pessoa, a gente conseguiu beneficiar algumas pessoas que estavam sofrendo por problemas. Primeiro, qual foi? As associações desportivas, elas atuavam de maneira muito precária. Então, foi colocado esse problema para a equipe que eu trabalhava, né? Ali eu tive um start. Com os ensinamentos que tinha no curso, a gente transformou aquele problema numa política pública. A gente atuou com a descentralização dos recursos públicos e a Secretaria de Estado de Educação ela conseguiu contemplar associações sem fins lucrativos, que possibilitou até vamos dizer assim, a realização dos jogos escolares e dos jogos universitários. Até o início daquele ano, o ano passado, não tinha recursos nessa área e a gente conseguiu viabilizar a parte financeira para poder tornar possível a participação. Foram dezenas de instituições contempladas e milhares de jovens e crianças também que foram atendidas por esses recursos. Inclusive, parabéns aí pela honra, né? Orador da turma, muito bacana, Pablo. Muito obrigado. Excelente também todas essas coisas que foram alcançadas, né? Essas metas alcançadas durante aí essa pós-graduação. O Pablo Angelim Rao produz a coluna Direito e Justiça. E para quem não sabe, essa coluna vai ao ar
toda quinta-feira, aqui no último bloco do Jornal Gazeta 93. Ele sempre compartilha com a gente assuntos do momento, sob um olhar jurídico descomplicado. A gente costuma dizer isso, né? Com certeza. É bem legal a coluna Direito e Justiça, porque traz esses assuntos que às vezes são muito complicados para algumas pessoas aí de uma forma mais simples, bem mais compreensível. Eu sempre falo, e para você que gosta desse conteúdo, já se inscreve no nosso canal do YouTube, Gazeta FM, assiste as edições da coluna e compartilha com seus contatos. Os últimos temas abordados foram o aniversário de 35 anos da Constituição Federal, de 88, como se comportar durante a perícia médica do INSS e sobre os valores fixados aí nos produtos em supermercados. E para fechar aqui o nosso bate-papo, Pablo, conta pra gente o que você tem achado dessa experiência de produzir a coluna Direito e Justiça. Fala um pouquinho aí já pra gente encerrar dessa produção da coluna. Exatamente. Em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe aqui da Rádio Gazeta 93, esse complexo aqui de comunicação que é orgulho aqui no nosso estado, na nossa cidade. E eu participar de tudo isso, para mim, eu estou fazendo parte da história. Com certeza. Com certeza. Eu fico muito feliz por isso. E eu, como educador, como um servidor público, advogado, multifacetário, né? Mas a gente não pode deixar, com a nossa formação, de deixar de cumprir algum tipo de papel com a sociedade, de maneira gratuita, né? Sem ônus. Né? Qual é o ônus? Qual é o retorno que a gente tem disso? As pessoas cumprimentarem, agradecer por aquelas dicas, né, que a gente passa de maneira tão simples, né? Diferente da academia, que a gente está acostumado com termos técnicos, com as petições, com as decisões, os acordos judiciais, e a gente consegue conversar com as pessoas aqui de uma forma muito simples. Então, a gente tem experiências de que pessoas de localizações bem distantes da cidade, do grande centro aqui de Rio Branco, têm acesso a esse tipo de informação. Então, isso é o que nos orgulha muito, e que quando a gente chegar lá no final da vida, a gente vai dizer assim, olha, alguma coisa de bom a gente fez na sociedade e fez alguma coisa melhorar, que é, no caso, a coluna Direito e Justiça, né? Certamente, a coluna aí já deve ter despertado atenção, né? Um olhar para as pessoas com muitos direitos aí, que com certeza mudam vidas, né? Transformam realidades. Bem legal aí a coluna Direito e Justiça, vale muito a pena acompanhar aqui às quintas-feiras no Jornal Gazeta 93. Excelente, muito obrigada pela sua participação, Obrigado. Pablo. Fica aqui feito o convite para retornar no ao vivo mais vezes. Obrigado. Amamos aqui, né, Valeu. Tiago, Com Marcos? certeza, fica bem legal, bem dinâmico, interativo, ficou show. Ficou show de bola. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço pelo convite e desejo agora um bom trabalho aí para vocês. Estou aqui à disposição, sempre que precisar, a gente passa aqui, tá bom? Excelente, muito obrigada, Pablo. E você do outro lado acabou de ouvir um bate-papo muito bacana com o advogado, com o professor e gestor de políticas públicas, Pablo Angelim Rao. Para se manter sempre muito bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM.